Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nossa última aula da semana. Vamos trabalhar aqui a disciplina de gêneros textuais. Tá bom, gente? Então, vamos trabalhar aqui a disciplina de gêneros textuais. Tá, pessoal? A nossa última aula da semana, vamos dar continuidade ao estudo acerca da entrevista, que é o gênero textual que nós introduzimos aí. Fizemos a leitura da entrevista com... deixa eu ver quem foi, até esqueci já, meu Deus. Zygmunt Bauman, foi. Que falava, o polonês, né? Que falava sobre os relacionamentos líquidos. E hoje a gente vai dar continuidade, vamos continuar respondendo as questões referentes à entrevista de Zygmunt Bauman e depois vamos ler a entrevista com o Pedro Bandeira. Em seguida, eu vou explicar para vocês as características da entrevista, pois, como vocês sabem, nós sempre introduzimos o gênero com algumas atividades e depois passamos para a análise das características do gênero. Tá bom? Então, vamos fazer essa análise desses gêneros textuais. Vocês vão ver que a entrevista é um gênero muito simples, mas é também um gênero muito importante para a sociedade. Pois, como vocês sabem, a entrevista ela tem como objetivo fazer perguntas ao entrevistado, claro, mas perguntas essas relevantes, perguntas que vão trazer alguma relevância à sociedade. Tá bom? Então, eu vou pedir já que vocês abram seus livros na página página 85. Vamos continuar respondendo as questões acerca da entrevista com Zygmunt Bauman. E em seguida vamos passar para a próxima entrevista, página 85. Enquanto vocês abrem, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho, tá? Pessoal, pronto. Quarto quesito: de que maneira, segundo o autor, a liquidez tem se revelado nas relações amorosas e no culto à beleza e às celebridades? E quanto à procura de antidepressivos? Então, como vocês sabem, quando ele fala sobre essa questão da liquidez dos relacionamentos, das relações, ele quer falar sobre essa passagem momentânea, né, esse período momentâneo. Hoje os relacionamentos eles são líquidos porque eles são momentâneos, eles não duram o que deveriam durar. Né? Então, assim, ele trata isso como se fosse um relacionamento líquido. Então, quando ele fala aí nas relações amorosas, no culto à beleza e às celebridades, qual é a maneira que ele fala aí que a liquidez tem se revelado nesses três pontos aí? A questão do amor, né, dos relacionamentos, a beleza, a estética e as celebridades. O culto à beleza, né, e o culto às celebridades. Primeiramente, quando ele fala sobre a liquidez nos relacionamentos, ele fala que os relacionamentos duram pouco tempo.
Bom, então a liquidez ela se revela no relacionamento com a pouca duração, né, de um relacionamento. As pessoas são descartáveis, né? Ou seja, elas servem para se descartar. Quando ele fala sobre a liquidez na questão do culto à celebridade, ele fala isso porque as celebridades elas servem de modelo, né? E elas revelam uma necessidade que nós humanos temos de se moldar, né, a alguma pessoa, né, cultuar, né, uma perfeição estética, as celebridades, né, que elas servem de modelo. E aí, quando fala da questão o culto à beleza, é uma questão estética superficial. Ou seja, os humanos estão muito preocupados com a parte externa e acabam esquecendo a parte interna. E quando a procura de antidepressivos, o que ele relaciona com a liquidez é que isso é um sintoma, né, de uma sociedade que precisa ser feliz e realizada. Mas aí vem a questão do tempo, mas que não tem tempo para enfrentar, resolver os problemas. E aí vem a questão ele relaciona essa falta de tempo com, por exemplo, o fast food, né, que são comidas feitas rapidamente, mas que têm suas consequências, né? No caso, é uma comida gordurosa, uma comida que não traz vantagem nutritiva para o nosso corpo. Muito bem. Vamos agora para o quinto. Quais são os aspectos do layout do texto que nos fornecem pistas sobre quem é entrevista e quem é entrevistado? Essa pergunta, pessoal, ele quer saber o layout, é como se fosse a estrutura do texto. Ele quer saber quais são os aspectos dessa estrutura que nos fornecem pistas, ou seja, que nos dizem aí quem é entrevistado e quem vai entrevistar. Entendeu? Ele quer saber isso daí. Quem é o entrevistado e quem é que vai entrevistar. Como é que a gente sabe aí... só um minuto, pessoal. Então, ele quer saber, pessoal, quais são esses aspectos que nos revelam aí quem é o entrevistado e quem está entrevistando, tá? Bem, pessoal, uma das coisas que indicam, né, quem é o entrevistado, quem é a entrevista, é justamente a estrutura, o layout dessa forma. Percebam que o entrevistador, ele sempre é destacado, tem um nome destacado, isto é, e sempre é separado aí com um travessão, tá vendo? Tem um travessãozinho aí que separa os nomes, como vocês podem ver, indicando aí quem é o entrevistado e quem é o entrevistador, tá bom? Então vocês conseguem perceber aí o que, dependendo da estrutura, a gente também consegue identificar quem é o entrevistado e quem é o entrevistador, beleza? Então esses são os aspectos do layout que indicam aí. E a última pergunta, quem é o entrevistador? Por que razão seu nome não é marcado da mesma maneira que o do entrevistado? Porque o entrevistador, pessoal, no caso, é uma revista, que é a revista Isto É, tá bom? Ele utiliza o nome da revista, por quê? Porque ele está representando a revista, tá bom? Então, ou seja, ele entrevistou ele o entrevistou, ou ela, né, no caso, a partir da revista. Então, quem estava entrevistando esse sociólogo foi a revista, entendeu? Foi em nome da revista que ele foi entrevistado, mas a entrevistadora, de fato, a pessoa foi a Adriana Prado, como a gente vê aqui, ó. A Adriana Prado foi a pessoa responsável pela entrevista, tá bom? Mas ela fez em nome da revista. Ou seja, qualquer problema legal, né, questão de lei, vai se direcionar à revista em si, e não à entrevistadora, tá bom? Muito bem, pessoal. Antes de passarmos para a próxima atividade, eu gostaria de enfatizar com vocês aqui algumas das características da entrevista que a gente acabou de ver. Bom, primeiro a gente pode perceber aí, que a entrevista ela é composta, deixa eu colocar aqui, características da entrevista. Então, a primeira característica da entrevista, pessoal, é que é um texto informativo.
Por ser um texto informativo, ele vai trazer alguma informação de algum cunho para a sociedade, tá bom? Então, a entrevista, ela se enquadra aí nessa categoria de textos informativos, tá bom? A segunda característica referente à entrevista é que, pessoal, a entrevista apresenta pelo menos dois elementos, duas pessoas, né? Duas pessoas. Que no caso aí são o entrevistado e entrevistador. Pelo menos o entrevistado e o entrevistador. A próxima característica que a gente percebe é se estrutura normalmente em torno de perguntas e respostas. Ela se estrutura normalmente, né, geralmente, em torno de perguntas e respostas. Como assim? Se vocês pararem para perceber, pessoal, a estrutura da entrevista é quase sempre a mesma. O entrevistador pergunta e o entrevistado responde. É quase, a maioria das vezes é assim. Então, a entrevista, ela se, como eu posso dizer, ela se estrutura dessa forma, em pergunta e resposta. Um dá a pergunta, um faz a pergunta e o outro responde. É sempre dessa forma, tá? Perguntas e respostas. É assim que funciona em uma entrevista, beleza? Então, isso é um fato bem interessante acerca da entrevista, tá bom? Muito bem. Vamos lá agora, leitor de perguntas e respostas, apresenta pelo menos duas pessoas, entrevistado e entrevistador. Pronto. Acredito que essas são as principais características acerca da entrevista, tá? É um texto informativo, apresenta pelo menos duas pessoas, se estrutura normalmente em torno de perguntas e respostas, tá bom? Pronto. E aí a gente pode dizer que a última característica pode dizer que tem intenção de obter informações acerca de algo entrevistado. Bom, tem intenção de obter informações acerca de algo do entrevistado. Então, essas são as principais características da entrevista, tá bom? Muito bem. Vamos agora, então, voltar para o nosso livro aqui. Eu vou pedir logo que vocês copiem, passem isso para o caderno de vocês e, em seguida, a gente vai voltar para o nosso livro para darmos continuidade, tá bom? Então, copiem aí, vou dar um minuto para vocês copiarem, passarem para o livro de vocês e, em seguida, a gente volta, passarem para o caderno, perdão, e, em seguida, a gente volta para o nosso livro. Pronto? Pronto. A nossa próxima entrevista, pessoal, é sobre Pedro Bandeira, tá bom? Que foi realizada aí pelo Conexão Professor CP, né? No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Como você avalia a situação da literatura no Brasil hoje, principalmente no que diz respeito à formação de novos leitores? Pedro Bandeira, que é atualmente algumas pesquisas mostram o porquê do Brasil sempre estar nas últimas posições de capacitação leitora em pesquisas mundiais, como o relatório PISA. Ao mesmo tempo, porém,
Devemos nos lembrar de que, ao sairmos da ditadura militar, o número de livros lidos anualmente por habitante era de apenas 1,8. Vejam que, em 2 décadas, conseguimos quase triplicar a leitura no Brasil. Isso nos mostra que, com a jovem democracia brasileira, demos sim um salto na conquista dos leitores. Se houve um recuo nesses ganhos nos últimos anos, isso nos sinaliza que cometemos erros e que a luta é intensa e jamais podemos embanhar nossas espadas. O Brasil hoje é muito mais leitor do que jamais foi, em qualquer tempo de nossa história. E graças aos esforços do professorado brasileiro, a atual geração lê muito mais do que as anteriores. Ó, essa entrevista aqui, pessoal, é um pouco longa, tá bom? Ela começa daqui, ó. Pedro Bandeira, vai até aqui. Pronto. Eu não vou lê-la toda. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer, vai tomar muito tempo. Eu li apenas uma parte aqui que fala sobre o principal tópico tratado nessa entrevista aqui, que é sobre a formação dos leitores e o incentivo à leitura. Mas o texto ele começa aqui, ó, gente. Tá bom? Então, se vocês na verdade, vocês precisam ler para que vocês possam responder a essa atividade. Então, eu vou deixar essa atividade para casa, tá bom? Essa entrevista, vocês vão fazer essa entrevista, a leitura desse texto, responder a página 89, e temos aqui a entrevista também com o Ziraldo. Essa entrevista com o Ziraldo eu vou responder na próxima aula, que vai ser a última aula desse gênero de entrevista, e eu vou também, pessoal, utilizar todos os textos que a gente utilizou aqui. Para quê? Para a gente poder fazer aqui uma análise da estrutura textual desse gênero. Tá bom? Ou seja, eu vou usar todos os textos que nós lemos aqui e, através desses textos, a gente vai analisar as estruturas, tá bom? Essa vai ser a nossa penúltima aula, tá bom? Desse gênero textual. Vocês vão ter essa atividade de responder esse texto aqui em casa, a entrevista com o Pedro Bandeira, tá bom? E na nossa próxima aula, vocês também terão outra atividade. Essa atividade eu não vou corrigir na aula de gêneros, porque como vai ser a nossa última aula semana que vem, tá bom? A última atividade desse gênero aqui vai ser a produção de uma entrevista com alguma pessoa conhecida. Bom, pode ser algum familiar seu, de preferência alguma pessoa que tem um estilo de vida diferente. Por exemplo, se você tem um tio, uma tia que mora na área rural, por exemplo, uma fazenda, seria interessante que você pudesse fazer uma entrevista, mesmo que virtual, para entender como é que funciona o estilo de vida. Porque, gente, uma das características que eu citei aqui acerca da entrevista, deixa eu até mostrar novamente para vocês, é que ela tem a intenção de obter informações acerca de algo do entrevistado. Então, a entrevista, pessoal, ela não é simplesmente fazer perguntas aleatórias. Não. Você leva em consideração o que a pessoa viveu, quais são as experiências de vida daquela pessoa, qual é a sua contribuição e a sua relevância para a sociedade. Então, tem que ter esses dois aspectos aí. Bom, você precisa entender que, normalmente, as pessoas que são entrevistadas, elas têm algo a oferecer, elas têm algo a apresentar. Se você vai fazer uma entrevista sobre, querendo obter informações sobre a construção de um prédio, você não vai falar com um médico, você vai falar com um engenheiro, né? Você quer mais informações sobre, deixa eu ver aqui, como melhorar o ensino do Brasil. Então, você não vai falar com o engenheiro, você vai falar com o professor. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a entrevista ela tem a intenção de trazer informações, tá bom, acerca de algo, essas informações relevantes em algum aspecto, em algum sentido, em algum tópico. Bom, então você tem que escolher a pessoa com quem você vai entrevistar. Beleza, gente? Então, mas essa atividade vai ser a próxima aula, tá bom? Não vai ser agora. Primeiro, a atividade que eu vou querer que vocês façam vai ser essa. Bom, responder, ler no caso, né? Leitura da página 86, 87 e 88. 86, 87 e 88. Resposta: responder a página 89.
Bem, gente, então, entrevista com Pedro Bandeira, é o nosso texto aí, beleza? A leitura da página 86, opa, eu coloquei 86, 86, tá, perdão. 86, 87 e 88, responder a página 89, tá bom, gente? Essa vai ser a nossa atividade para casa, vocês podem mandar para mim através do Class App, beleza? Próxima aula eu vou fazer essa correção e vamos finalizar esse gênero. Lembrando, pessoal, que estamos aí no período de prova, no período decisivo do nosso ano letivo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida quanto às questões da prova, vocês podem falar comigo no Class App, eu estou aqui para ajudá-los nessa questão, tá bom? Não fiquem com medo, não fiquem com vergonha, podem perguntar se vocês não tiverem compreendido alguma questão, eu vou ajudar vocês, tá bom? Outra coisa, como nossa aula de gênero está acabando, semana que vem será a nossa última aula, as aulas de gêneros textuais serão substituídas pelas aulas de gramática. Hoje passaremos a dar mais ênfase nesse assunto, pois o conteúdo gramatical agora ele se faz mais relevante devido à sua complexidade, ou seja, alguns assuntos vão requerer mais atenção, ou seriam assuntos mais complexos, especialmente voltado para a área de gramática. Vamos também terminar o nosso livro de introdução nesse mês de novembro, perdão, e em dezembro trabalharemos unicamente a gramática, tá bom? Porque quando chegar dezembro, trabalharemos apenas a revisão, né, dos conteúdos, preparação para as provas. Então, esse mês de novembro teremos aula normal, mas em dezembro eu trabalharei com vocês apenas a revisão dos conteúdos passados e também revisões para a prova, tá bom? Preparações para a prova, beleza? Então, dezembro, basicamente, não teremos mais conteúdo novo. Encerraremos agora em novembro. Dezembro, apenas revisão e conteúdos da prova. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Semana que vem, se Deus quiser, terça-feira estaremos de volta com mais uma aula de gramática. Não esqueçam essa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição do Class App. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.